Estamos de volta aqui na 13ª edição da FEI Banana, a maior feira, né, do setor do Brasil. Nós vamos agora bater um papo aqui muito legal, muito descontraído, com essa pessoa que virou minha amiga, que eu jamais imaginei um dia iria conhecer, a Laís Leite. Laís, como que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Milton. Obrigada pelo convite, viu? De nada, Laís. Para nós é uma honra muito grande recebê-la aqui, viu? Laís, eu queria que você falasse um pouquinho de você, não é? Eu sei, evidentemente, que você é nutricionista, mas eu queria que você contasse um pouco essa história. Como é que você chegou a querer ser nutricionista? De onde que veio essa ideia? Como é que é isso? Conta um pouquinho para nós, por favor. Então tá bom. Boa tarde, eu me chamo Laís, eu sou formada em nutrição, pós-graduada em nutrição clínica funcional e eu tenho uma história com obesidade e de muita superação. Aos meus 10 anos eu sofri um bullying na escola e eu acabei desenvolvendo a anorexia e a bulimia, onde eu perdi 22 quilos em 2 meses. Me apaixonei pelo vôlei, consegui manter isso até os meus 18 anos, quando eu tive a minha primeira gestação do Rafael. Por sinal, tenho 2 filhos, Rafael e Lucas. Sim. E daí, nessa minha primeira gestação, eu acabei engordando 30 quilos. Logo em seguida, tive a perda do meu pai também, Sim. que eu sou mãe da minha mãe, Maria Luísa, e acabei chegando a 120 quilos. Tentei inúmeras estratégias, na época não tinha formação, nem tive acompanhamento nutricional e acabei fazendo a bariátrica. Perdi 54 quilos e desde então... 54 quilos em quanto tempo, assim, depois da cirurgia, né? Em 6 meses. Eu confesso que eu perdi bem rápido. Muito rápido. Eu perdi muito rápido. E eu, desde então, o esporte e a alimentação saudável se fizeram presente na minha vida. Mas isso intensificou muito mais há 3 anos atrás. Sim. Quando eu tinha um sonho de ser uma mulher forte fisicamente. E daí eu intensifiquei isso através da musculação. Comecei a me dedicar mais à musculação. Fiz um plano alimentar voltado ao ganho de massa muscular. Me apaixonei pelo fisiculturismo. E após me apaixonar pelo fisiculturismo, eu participei de alguns campeonatos. Sim. Laís, mas assim, ó, vamos... depois da bariátrica, você... Como é que foi a decisão de você ir para o esporte? Porque, assim, eu conheço muitas pessoas que fizeram essa cirurgia, que fazem e voltam a engordar, não é? A gente costuma dizer que a alimentação é mesmo uma questão de você estar se organizando, não é? Então, assim, como é que você foi você sentiu essa necessidade? Como é que foi? Qual foi o seu start para você chegar, né? E aí depois você foi a questão do fisiculturismo, enfim, tem um espaço aí, um processo, né? Muitos anos. Isso, é isso que eu queria que você detalhasse um pouco, para que as pessoas entendessem bem o processo, porque, né, eu digo que existem cases de sucesso, não é? Você é um case de sucesso, né? Então eu queria que você contasse mais detalhadamente para que as pessoas entendam um pouco o processo. Eu acho que assim, a bariátrica, quando ela é falada, as pessoas falam dela com uma facilidade, né? Ah, mas fez bariátrica. Não, é um processo bem difícil, você tem uma mudança muito severa na sua vida, na sua alimentação, seu corpo não absorve mais os nutrientes como deveria. Sim. Então isso não é nada fácil quanto parece, tá? Então assim, eu sempre gostei do esporte. Quando eu tive anorexia e bulimia, você jogava vôlei, eu jogava vôlei. Né? Na Então escola. Então eu sempre gostei do esporte. Entendi. O que aconteceu é que eu trouxe novamente, e daí, como tinha uma flacidez por causa da bariátrica, da obesidade, eu fui para musculação. Eu demorei muito tempo, eu fiz muitos anos de musculação, mas confesso que era uma musculação mais para ter saúde, não muito ganho de massa muscular. Tinha muito medo da alimentação, mesmo sendo nutricionista, mas o medo de ter um reganho de peso. Então, mesmo assim, sabendo e estudando para isso, que
Depois que eu fiz a bariátrica, eu me formei em nutrição. Mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda tinha um medo diante de me alimentar um pouco mais. Entendi. Por causa do ganho de massa muscular. Sim. Então, e aí você se formou, então, em nutrição, foi depois? Depois da bariátrica. E aí, como é que essa profissão levou você, contribuiu, de que forma, e hoje você exerce essa profissão muito bem, diga-se de passagem, né? Traz resultados impressionantes. E como é que essa profissão veio e como é que você está fazendo isso? Como é que você se sente fazendo isso? Porque, queira ou não, né? Evidentemente que você ganha dinheiro, mas você ajuda muitas pessoas. E aí tem uma diferença muito grande em só ganhar dinheiro, né? E ajudar as pessoas. Eu acho que o grande X da questão, o diferencial, é as pessoas darem um retorno para você, um feedback para você de como elas estão. Mas como é que é isso aí? Eu acho que eu faço parte, Milton, de um processo muito importante na vida das pessoas. Sim. Acabei descobrindo que o meu propósito é fazer parte disso e ajudar. Sim. Né? Então, assim, eu não vejo isso com dificuldade nenhuma. Eu adoro o que eu faço. Sim. Me sinto muito feliz, porque cada mensagem que eu recebo de resultados, fotos, isso me deixa muito feliz. Eu falo que eu ganho o meu dia quando eu recebo isso, porque é o meu trabalho. Mas é um momento muito especial, porque assim como eu, tem muitas pessoas se superando dia a dia, né? A gente luta muito, né? Porque manter uma alimentação saudável não é tão simples e tão fácil quanto parece, né? Não porque a gente... Você sabe bem. Sim. A gente tem um leque de opções hoje muito rápido, de rápido acesso, de fácil acesso, né? Então, assim, hoje, toda vez que eu atendo, eu termino os meus atendimentos agradecendo a Deus, porque eu tenho uma gratidão imensa de fazer parte da vida das pessoas. Eu me sinto privilegiada de fazer parte de bons resultados. Laís, eu ouço muito as pessoas falarem assim, isso é bobagem, né? Essa alimentação equilibrada, né? Comer de hora em hora ou de um tempo, né? Enfim, existe preconceito. O que você acha que ou é a resistência, é a cultura, as pessoas não querem mesmo se cuidar? E como é que é aqui? Pelo que você evidentemente ouve dos seus pacientes, enfim, como é que você analisa esse cenário? São pessoas que nunca fizeram isso, Sim. que nunca não tiveram resultados. As pessoas, quando elas iniciam um plano alimentar com algum objetivo, emagrecimento, ganho de massa muscular, melhorar alguma patologia, prevenir alguma patologia, elas tendo resultado, elas nunca mais querem deixar de ter esse acompanhamento. Então, assim, as pessoas que têm esse preconceito, né, que têm esse julgamento antecipado diante de tudo isso, são pessoas que nunca tiveram o prazer de vivenciar isso com a alimentação, né? Eu falo que assim, a alimentação saudável, ela é essencial para a gente, porque ela previne inúmeras doenças, né? No mundo que a gente tem um grande índice de obesidade, de pessoas com diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, assim, a alimentação saudável, ela previne todas essas patologias. Sim. E também existe uma coisa, Laís, que é assim, as pessoas acham que quem vai fazer um programa de alimentação equilibrada vai passar fome. Como é que é isso, Laís? Porque, olha, eu estou fazendo, né, orientado por você, mas eu estou comendo muito, 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 que muito. Bom, né? Que bom. Mas por que as pessoas, assim... Por que você acha que as pessoas pensam dessa forma? Eu acho que a gente vem de uma crença que se alimentar bem é comer pouco, né? Onde é só um prato de salada, né? E tá tudo certo, né? Então, assim, eu venho de uma alimentação básica, mas que funciona. Então, assim, e não é comer pouco, é comer bem, é se alimentar bem. Eu falo que a alimentação é você nutrir o seu corpo, né? Então, assim, os meus pacientes nunca reclamam de passar fome, ao contrário, reclamam, é sério que eu tenho que comer tudo isso? E daí eu falo, confia e come, tá tudo certo. Jantar, né? Imagina, eu não jantava nunca na minha vida, né? Pois é, e quanto isso faz diferença, principalmente para você que pratica atividade física, Sim. que você tem que ter mais energia no outro dia. Imagina você não jantar, isso afeta o seu desempenho na atividade física. Sim. Né? Então, tem tudo isso também. E aí, a atividade física, Laís, vamos lá para esse lado um pouquinho agora.
você falou da questão do fisiculturismo, não é? Como é que foi essa pegada, assim? Porque você começou a fazer musculação e aí foi para essa... Deu para esse lado? Como é que foi isso? Eu sempre fiz a musculação, mas não era tanto para o ganho de massa muscular, eu era bem magrinha. E daí, mas era um sonho meu ser forte, né? E daí fisicamente, e daí eu falei, não, peraí, vou comer então. E vou comer certo, numa quantidade maior do que eu comia antes. Sim. E daí eu comecei a me alimentar corretamente, fazer a musculação tudo certinho. E daí surgiu um campeonato de fisiculturismo na ilha. Ilha Comprida. Na Ilha Comprida. Sim. E o meu personal na época falou assim, Laís, vamos. Daí eu falei, sério? Como assim? Dele 8 meses eu fazia que eu treinava só. Sim. E daí eu falei, então vamos. Seja o que Deus quiser e vamos. E daí a gente chegou lá, as meninas tinham 8 meninas e eu fiquei em 4º lugar. E quando eu fiquei em 4º lugar, eu falei, peraí, que legal, porque você tem uma transformação no seu corpo, né? Então, assim, eu nunca fiz nenhuma cirurgia no meu braço, eu nunca fiz cirurgia na minha perna, então eu pesei 120 quilos, você tem uma flacidez. Sim. Então, assim, o único jeito de eu preencher essa flacidez era com o ganho de massa muscular, não tinha outra saída, né? Então, assim... Não tinha uma estratégia. Então eu falei, não, peraí que eu vou ganhar muita massa muscular. E daí eu participei, fiquei encantada. Participei algumas vezes, espero esse ano participar novamente também, que é todo o processo que você vivencia com o fisiculturismo, ele é uma transformação muito grande, porque você muda o seu corpo, você tem um processo de desgaste muito grande na preparação, Sim. mas que tudo vale a pena, é de cada um, né, do objetivo de Sim. cada um. Então, assim, participei de um campeonato natural, onde eu ganhei em 1º lugar na categoria modelo fitness em 2024 e daí em 2023, em 2024 eu não participei de absolutamente nada, porque o meu objetivo era um maior ganho de massa muscular. Então eu tive que me alimentar bem, abrir mão de alguns campeonatos para comer bem, para ter um ganho de massa muscular, porque como eu faço outras atividades físicas, também não é fácil manter um peso, né? Então eu tenho que me alimentar bem porque acaba perdendo bastante peso. E espero esse ano participar de mais. Essas outras atividades físicas, Laís, o que mais que você faz? Você faz o fisiculturismo, você faz a academia, que é da musculação, e o que mais? Eu faço a natação, fazem quase 3 anos. Eu me apaixonei pelo ciclismo. Isso tem 1 ano, mas eu treino ele fazem 8 meses só. E eu faço pilates também. Então, assim, eu sou apaixonada. Já tentei abrir mão de algumas, mas não consigo, porque o esporte ele faz parte da minha vida. Então, assim, o ciclismo me trouxe muitos amigos. Hoje em dia, ele está ali lado a lado com a musculação na minha vida, porque eu acho que é uma superação muito grande. E aí, o ciclismo, você participa de alguma associação? Tipo assim, o Imigrantes Bike de Paraquaraçu? Eu fui acolhida pelo Milton, e hoje eu faço parte da associação com o maior orgulho do mundo, sabe? Vocês me receberam de braços abertos e assim, eu faço parte desse time. Espero ter muitas oportunidades e muitas competições com vocês. Então, Laís, aí o ciclismo também levou você para um viés que é o viés da competição também. Da competição. Né? Que você compete, não é? Nas provas aí do Bontum, do Vale do Ribeira, do nosso grande amigo Everton Ribeiro. Isso. Não é? Que também é transmitida pela nossa TV Ribeira Plus. Que legal. Certo? Todos os eventos do Bontum será transmitida de domingo lá em Cananéia. Nós vamos estar lá. Lá no Itapitangui, certo? Certo. E como é que é? Porque eu lembro muito bem, né? Que você, quando eu a conheci, ainda estava começando a pedalar. Né? E hoje você está subindo em pódio. Como é que é isso? Você sabe que você faz parte desse processo. Quando você me convidou para ir na Romaria, para Iguape, eu era recém, assim, na bike e tudo muito novo. E daí eu fui com vocês, e daí eu lembro que a gente fez, chegando aqui faltava alguns km para dar 100, e a gente fez... Só 5. E vocês fizeram comigo e a gente fez. Fizemos 100 km. Isso. Quando a gente fez esse 100 km, em nenhum momento da prova, talvez eu deixei transparecer, mas eu quase morri.
No pedal, né? No pedal. Sim. No pedal, perdão. No passeio. No passeio. Não era prova. A prova já estava na cabecinha dela. Mas eram 20, a gente fez uma média de 21. Sim. E para mim aquilo era muito além do que eu fazia naquele momento. Para quem pedala sabe que é. Sim. Né? E daí era uma média muito além. Então, quando eu terminei esse passeio, eu cheguei em casa e eu falei, olha, eu preciso treinar, que eu não vou passar mais aperto assim. E daí isso me incentivou muito. Então eu falo que assim, algumas coisas desencadeiam, né? Um processo de superação. Então aí daí eu falei, não, peraí, que eu preciso melhorar isso pro ano que vem eu não passar tanto perrengue assim. Então assim, talvez as pessoas não tenham percebido a minha dificuldade, mas a todo tempo eu senti muito cansaço, muita dor nas pernas, muita fadiga e tudo mais, porque era fora da minha realidade os 100 km e o de 21 de média. Mas aí isso foi uma mudança para mim. Ô, Laís, eu queria falar com você um pouquinho sobre ainda a questão do ciclismo, mas não só o ciclismo, o esporte, enfim, mas as orientações para uso, por exemplo, de isotônico, de produtos que possam melhorar o desempenho para fazer uma determinada atividade física. Eu ouço, às vezes, as pessoas falarem que estão usando alguma coisa, mas que não é através de uma orientação de um profissional. E isso, às vezes não, sempre, me deixa muito preocupado, principalmente quando são pessoas que estão dentro do meu grau de relação, de amizades, de conhecimento. O que você poderia falar para essas pessoas? Então, Milton, na verdade, às vezes elas acabam nem tendo o resultado esperado. Sim, né? Eu acredito muito nisso. Então, assim, eu sempre falo que o uso de eu sou apaixonada pela suplementação, sabe? Alimentar. Então, eu acho que a gente tem muitas coisas que a gente pode usar a nosso favor, tá? Que ajuda na recuperação muscular, melhora, tem estímulo no nosso desempenho ali. Então, assim, mas o que acontece? Quando as pessoas usam sem uma orientação nutricional, elas acabam não tendo o resultado esperado ou acabam podendo agredir até mesmo a saúde, porque a gente faz um cálculo de acordo com o peso, é muito individual de cada um. Então, às vezes, o que serve para você não serve para o outro. Então, eu sempre falo que é interessante que você busque a orientação de um profissional da área de nutrição para ter essa quantidade certa. Entendi, é isso. Laís, nós estamos aqui na FEI-Banana, não é? É uma feira que é a maior feira do Brasil, não é? É uma das maiores da América Latina, que tem uma importância para a nossa região assim, enorme, não é? E o produto, assim, às vezes eu faço alguns comparativos e eu lembro de algumas coisas que as pessoas às vezes têm muita resistência. Nós podemos, por exemplo, falar de um alimento que as pessoas acham que é remédio, como, por exemplo, o mel. Né? As pessoas pensam que o mel é remédio. O mel é um alimento. É um alimento. Né? A banana é um alimento bastante importante. Muito. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão desse alimento, sobre os nutrientes desse alimento e o que faz de bem para a saúde das pessoas. Certo. A banana é uma fruta tropical, né? Sim. Ela é a fruta mais consumida no Brasil e uma das mais consumidas no mundo. Olha só que interessante a isso, banana, né? a gente tem uma variedade muito grande dela, né? Sim. A prata, a nanica, a banana maçã, banana ouro, banana da terra e entre outras. Frita com um pouquinho de farinha, é bom, né? Não muito, né? Não muito, né? Então, assim, a gente tem um consumo dela, uma variedade muito grande. Sim. A banana, ela tem ela é rica em carboidrato e daí ela tem, assim, ela é uma fonte de energia rápida para o nosso corpo. Então, assim, a banana é um alimento maravilhoso pra gente, sabe? Ela é rica em potássio, que ajuda na prevenção de câimbras, ajuda a controlar a pressão arterial. Ela tem triptofano, que é um precursor da serotonina, que ajuda nesse bem-estar no bom humor, né? No bom humor. Eu não posso comer não dá para abusar muito. Não dá para abusar muito. Sim. Então, ela, assim, ela é rica em vitamina C, que ajuda no nosso sistema imunológico. Né? Vitamina B6, que no nosso sistema nervoso age também. Então, assim, ela tem fibra pectina, que ajuda na digestão. Sim. Então, a banana é um alimento maravilhoso pra gente. Então, a gente tem ela madura, que é uma fonte de energia rápida, e tem ela também verde, que ela tem um amido resistente, que é usado na farinha de banana verde,
que ela é um amido resistente e que ela ajuda a controlar a glicemia, ela alimenta as bactérias do nosso intestino, as bactérias boas do nosso intestino, e ajuda a dar saciedade, ajudando na perca de peso. Então, a banana é um alimento maravilhoso, todo mundo deveria consumir. Então, você vê quantas informações, né, Laís? Da importância de uma fruta que tem, assim, demais na nossa região, não é? E às vezes a gente vê a fruta, não é? Não só a banana, enfim, mas estamos falando especificamente da banana, e a gente não tem toda essa informação, né? Da importância de uma fruta para o nosso corpo, para o nosso organismo, né? E você veja que é a fruta mais consumida no Brasil. Olha que interessante, né? E nossa região tá cheio de banana. Que bom, né? Cheio de banana. Que bom. Muito bom. Laís, o que você falaria para as pessoas para que tivessem ou pudessem buscar uma melhor qualidade de saúde através de uma alimentação equilibrada, para prevenir, enfim, para se cuidar? O que você falaria para as pessoas fazerem? Tá, Milton, Se é que a gente pode falar, né? Assim, faça isso ou faça aquilo. Não exatamente isso, mas sugestões, né? Sugestões a gente sempre pode estar dando. Certo, eu só quero falar da banana, que Pois o consumo claro. deve ser 1 a 2 por dia, tá? E daí pacientes diabéticos ou que tem uma restrição de carboidrato tem que procurar um nutricionista para ter essa orientação do consumo. Tá? Sim, sempre é muito importante isso, porque né? acaba que as pessoas consomem também em excesso e tudo em excesso também não é saudável. Uma pessoa com diabetes, por exemplo, não pode comer 5, 6 bananas. Não, né? então... Principalmente de manhã. Isso. Não é assim? E daí a gente associa a uma fibra, um farelo de aveia, uma granola diet, para que a gente não tenha tanto um índice glicêmico. E aí, assim, vamos assim, por exemplo, a banana nanica em relação a pessoas que têm diabetes com a banana prata. Tem recomendação, qual seria mais adequada? Tem, a banana prata, Banana né? prata, Ela né? tem um índice glicêmico menor, ela e a banana maçã. A banana nanica, ela é mais doce, ela é rica em potássio, mas ela tem mais potássio que as demais. Mas ela é mais doce. Então, a gente sempre fala da banana prata ou da banana maçã associada a uma fibra, para a gente não ter tanto o índice glicêmico. Tá, e aí também tem os doces de banana, né? Um monte, né? Que sejam feitos sem açúcar. Sem açúcar. De preferência sem açúcar. Que né? sejam feitos sem açúcar. Exatamente. E falando da alimentação, Milton, Sim. eu acho que é assim. Hoje em dia a gente precisa de uma alimentação saudável para que a gente tenha uma prevenção de inúmeras doenças, né? Sim. Então, as pessoas perguntam assim, por onde começar? Como começar? Eu sempre falo que existe ainda muito preconceito com o profissional da nutrição, sabe? Hoje em dia a gente tem um acesso muito grande na internet, né? Então as pessoas acham que está tudo certo. Tem muita receita pronta. Muita receita pronta. E a gente é individual, né? Sim, então, assim, cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo. Responde de um jeito. Responde de um jeito, responde de outro. Então, eu acho que é interessante você procurar um profissional, sabe? Então, assim, para você que está começando agora, o que eu faço? Então, eu sempre falo, evite alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras saturadas, em açúcares, em sal. Assim, ricamente processado, nós poderíamos dar um exemplo de Bolacha recheada, salgadinho, tudo Salgadinho. que tem muita embalagem, tudo né? que é muito gostoso. Tudo que é muito gostoso que não faz bem. Que não faz muito bem. Então, Aham. assim, e daí a gente aumenta o consumo de alimentos naturais, né? Então, frutas, a gente tem um leque de opções, frutas vermelhas e ricas em vitamina C são antioxidantes que ajudam na prevenção de inúmeras doenças, combatendo os radicais livres, isso é muito importante. Sim, radicais livres. E daí, então, legumes, verduras. Então, assim, é uma alimentação rica em ômega 3 também, salmão, sardinha, peixe, mas a gente tem nas sementes, a semente de chia, né? Chia, Então, uma delícia. do complexo B também, que são folhas verdes escuras, carne, peixe.
uma alimentação rica em grãos integrais, né? Então, assim, buscar proteínas magras. Então, eu sempre falo assim, você vai tendo algumas mudanças, né? Você teve a vida inteira de uma alimentação desregrada, né? Então, não vai ser da noite para o dia que as coisas vão mudar, né? Então, assim, e até tudo que é 880 não dura muito tempo. Então, eu acho que você tem que ir criando novos hábitos, sabe? Aumentar o consumo de água, Sim. tá? Então, eu acho que assim, a mudança na alimentação, a base de tudo isso são essas pequenas mudanças na alimentação, mudanças de hábitos, praticar uma atividade física, desenvolver um gosto pela atividade física. Sim. É mais ou menos isso. Ô Laís, eu venho num processo, né, de se cuidar já super bem. há 3 anos, né? Que bom. Então eu comecei com o ciclismo, depois eu fui para a academia e agora eu estou correndo também. E aí depois eu fui lá fazer acompanhamento com você. Em 14 dias eu eliminei 5 quilos, né? Então, assim, as pessoas agora olham para mim e falam assim, o que está acontecendo com você? Você está doente? Ou você vai sumir, hein? Você está sumindo. Eu falei, então, assim, eu até brinco com as pessoas assim, então você conversa bastante comigo agora, porque quando eu sumir você não... né? Não vai falar mais. Mas assim, por que o que acontece no organismo das pessoas que existe esse processo de emagrecimento que é às vezes rápido, né? E que causa assim, acaba causando estranheza, né? Qual que é o processo? Então, na verdade, assim, Milton, você faz algumas atividades físicas, né? Você tem esse gasto calórico também, né? Sim. Quando você veio para mim, você já tinha uma alimentação saudável, né? A gente Sim. não teve dificuldade nenhuma de implantar uma alimentação, mas a gente controlou na quantidade. Sim. Então, não tinha uma alimentação tão rica em proteína, e daí eu acabei colocando um pouco mais de proteína, né? Sim. Então, a gente teve algumas mudanças. Isso é muito de organismo para organismo. Tem alguns que respondem um pouco mais rápido, mas é assim, a minha intenção sempre é que os pacientes não sofram nesse processo de emagrecimento. Então, assim, você está sentindo fome? Você está passando fome? Qual é a sua situação? Então, eu sempre ouço, tá tudo bem, estou comendo mais do que eu comia antes, é sério que eu tenho que comer tudo isso? E isso é muito importante. Então, assim, porque muitas das vezes você controla a quantidade e são algumas pequenas mudanças, mas esses resultados, eles variam muito de cada ser humano, de cada organismo. Sim. E de acordo com a atividade que você pratica também. Se você pratica mais atividade, você vai ter uma queima muito maior, né? Entendi. Então, controlando a alimentação, você vai ter bons resultados. Acelera esse processo. Sim. Né? Legal. Laís, você usa muito as suas redes sociais, né? Muito. Como é que tá lá no Instagram, a Laís? Como é que faz lá para as pessoas acessarem a Laís Leite? Então, assim, no Instagram eu posto algumas coisas da minha rotina, as atividades que eu faço. Meu Instagram é Nutri Laís Leite. Por favor, me sigam. Eu sempre gosto de estar pertinho dos meus seguidores, postando toda a minha rotina. E é isso, Milton. Eu acho que eu descobri o meu propósito. Gosto de fazer parte da vida das pessoas, dessas mudanças. Eu tenho uma história de superação e eu sempre gosto que as pessoas busquem a melhor versão delas, busquem essa superação, porque eu acho que o ser humano nada mais é que movido ao desafio. Sim. Né? Então não é uma competição com ninguém, contra ninguém, a não ser com a gente mesmo, né? Então, assim, de estar melhor, estar se superando a cada dia. Muito bom, Laís. Fiquei muito feliz de tê-la aqui. Eu também, obrigada. Nesse podcast, na 13ª festa, né?